Vamos falar do DNA do intercessor, a limpeza do DNA. Você já ouviu falar do DNA do intercessor? Pois é, eu vou me apresentar. Sou a pastora Cristiane Souza, do Ministério Transformado, e eu quero falar com vocês sobre a limpeza do DNA do intercessor. Mas, para não se esquecer, compartilhe, me segue e curta o nosso canal. Depois da vinheta. Primeiro eu quero falar do altar do DNA do intercessor. O que é o altar do DNA do intercessor? DNA é praticamente a genética espiritual que você recebe. Assim como você tem uma herança física do corpo, cabelo, olhos, traços da pele, até também emoções. Hoje até biologicamente, né, os médicos falam que se a minha tataravó teve depressão, eu também posso talvez ter. Então nós não só recebemos heranças, né, de traço do corpo, né, de rosto, de genética, mas genética física, mas também recebemos heranças espirituais. Como hoje se fala, né, que se a minha tataravó teve problema de um trauma, eu ou alguém da minha família, dos meus irmãos, pode ter. Mas também recebemos as heranças, os pactos, as alianças, os altares que foram levantados. Por isso eu quero falar um pouquinho do altar do DNA do intercessor, que representa um lugar espiritual onde a identidade, consagração e aliança do intercessor são apresentados diante de Deus. O altar é estendido com uma memória que testemunha uma aliança, libera influência espiritual conforme aquilo foi estabelecido sobre você. Então, o que é um altar? Um altar ele é um memorial que lembra a Deus todo o testemunho de suas alianças espirituais e frequências e influências que você recebeu. E agora eu quero falar como é que funciona esses altares. O altar do DNA do intercessor é caracterizado por aliança com Deus, acima de qualquer outro compromisso, santidade, vivendo separado para o Senhor, quebrantamento, permitindo que Deus transforme continuamente o seu coração. Aqui são as qualidades de um altar do DNA que está buscando a Deus. Obediência à palavra. Isso é um altar que você está levantando a palavra de Deus, tornando-se um canal da vontade de Deus. Vida de oração e intercessão. Permanece na presença do Senhor. Pureza espiritual. Rejeitando tudo que possa contaminar a sua comunhão com Deus, autoridade espiritual exercida por meio de Cristo, com a palavra dele que nos fundamenta em uma vida de consagração. Essa é a parte que um altar, que esse altar é um memorial que vai estar falando a seu favor diante do altar. Agora eu quero falar, né, o que o DNA contra, né, o intercessor. O DNA, quando fala contra a sua vida espiritual. Eu quero falar agora de alguns altares que é alimentado com o seu DNA e que traz algumas consequências, né, para nossas vidas. Para a gente trazer uma limpeza no nosso DNA, na nossa genética. Os altares não são apenas como locais de derramamento de sangue, mas também como estrutura de estabelecimento, vínculos, alianças, conexões espirituais. Esses vínculos são descritos de seguinte forma: altar da perversão sexual, né? Ele cria um vínculo por meio de imoralidade na vida sexual, pornografia, prostituição, outras práticas sexuais ilícitas. O material associa esse altar uma aliança espiritual e a necessidade de romper esse vínculo por meio de arrependimento e oração. Para que esse é um novo contexto. Tem o altar da idolatria, que estabelece o vínculo
com prática de cultos a outros deuses, a idolatria, a falsa divindade, o objeto de devoção. É o altar da idolatria, o altar da feitiçaria e do ocultismo, ligados a pactos, a consultas espirituais, encantamento, prática de ocultismo, criando vínculos, né? Vínculos, a pessoa fica presa. Esse é um altar que precisa ser derrubado para limpar o seu DNA. O altar da maldade, né? Por exemplo, a oferta de Caim, que apresentava um coração dominado pela inveja que ele tinha pelo seu irmão, ódio, né? Orgulho e a intenção da perversão. Esse é um altar, né? Esse altar. Lembre-se que o altar é o memorial que é derramado com o meu DNA. E o meu DNA é o sangue. Porque no mundo espiritual, né, o dinheiro, vamos dizer, a moeda que circula, que compra, não é dinheiro, é o meu sangue. E há profeticamente 5 tipos de sangue, que é outro conteúdo para a gente estar conversando. O altar da desobediência surge quando há uma rebelião, uma submissão, a vontade de Deus, né? Que fala de Nadab e Abiú, como por exemplo, né? De uma adoração oferecida em desacordo com a ordem divina. O altar da impiedade, que se refere à prática de atos religiosos sem santidades, que tem um coração íntegro diante de Deus, caracterizando o culto apenas interior. Há vários tipos de altares que são alimentados com seu DNA. Por quê? Ah, pastora, mas eu não me envolvi na bruxaria, no ocultismo, na maçonaria, eu não derramei sangue, eu não vi na promiscuidade. Sim, mas o seu DNA dos seus antepassados está lá nesse altar e é um memorial. Então, essa brecha, Satanás entra, e quando a gente, intercessor, vai orar por alguém, nós somos lidos. E aí ele vê que esse altar está em pé, que não foi derrubado, não foi renunciado, não foi rejeitado, não chegou até Deus pedindo perdão para sair debaixo dessa condição e ficamos presos ali. Pactos e alianças espirituais, consagração pessoais, familiares, vínculos proveniente da imoralidade sexual, influência ligada à idolatria, ao ocultismo, padrão de pecados e de desobediência transmitido ao longo de gerações, fortalecimento de comportamento contrário à vontade de Deus, né? Esses são altares que influenciam, altares são alimentados pelo nosso DNA de nossos ancestrais, que muitas vezes fizeram muitas coisas que a gente não estava lá, mas que em nossas vidas nós recebemos essa conta e precisamos nos desvincular, precisamos nos arrepender, precisamos renunciar, precisamos declarar ao mundo espiritual que nós somos desconectados, nós cancelamos, pedimos perdão por tudo que aconteceu, porque esse DNA, ele passa de geração a geração. Agora me conte uma coisa, você já sentiu algum desses tipos de situações, mesmo você não vivendo isso? Me conte aí, comente, deixe escrito. Deus abençoe em nome de Jesus. E em breve vamos estar falando sobre os tipos de DNA e como cada um representa em nome de Jesus. Amém?